Ver com vocês como o Senhor Jesus amadureceu a fé de uma certa mulher. Nós a chamamos de a mulher cananeia. E você pode encontrar essa passagem, essa história, no livro de Mateus, capítulo de número 15, que nós vamos ler hoje à noite. Mateus, capítulo de número 15, nós vamos ler dos versos de número 21 até o verso de número 28. Mateus capítulo 15, a partir do verso de número 21, veja o que o texto sagrado nos ensina. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tens compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E daquele momento, desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos render graças ao Senhor por tua palavra lida nessa noite. Dá-nos, ó Deus, o poder do teu Espírito Santo e a sua unção, a fim de que possamos proclamar e receber a tua palavra de maneira salvadora e santificadora. Ó Senhor, fala conosco nessa noite, porque essa é a maior necessidade da nossa alma nesse instante, ouvir a doce e poderosa voz do nosso Salvador, do nosso Redentor, do nosso Deus Supremo. Fala conosco, Senhor, desvende os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da Tua lei. Suplicamos-te isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois muito bem, como já disse, nós vamos observar como o nosso Senhor amadureceu a fé desta mulher cananeia. E nós vamos ver como o Senhor utilizou-se de certos instrumentos para fazer isso. Vamos observar como o Senhor Jesus, ele amadureceu a fé dessa mulher através de seu aparente silêncio. Isso está aí no verso de número 23. Depois vamos observar como o Senhor Jesus trabalhou e amadureceu a fé daquela mulher através de sua aparente rejeição. Isso está no verso de número 24. E por fim nós vamos tentar perceber como o Senhor Jesus amadurece a fé dessa mulher através do seu aparente insulto. Isso está no verso de número 26. Pode ser que você tenha lido essa passagem, essa história, muitas vezes na sua vida de cristão, e ao fazê-lo você fique se perguntando: qual é o ponto dessa passagem? O que exatamente o Senhor quer ensinar com essa passagem? Quando dos meus primeiros dias de novo crente, eu ouvia muitas vezes a leitura dessa passagem na igreja, e via muitos irmãos pregando sobre esse texto, e eu ficava pensando: o que o Senhor está querendo fazer com essa mulher? Realmente eu não consigo entender por que o Senhor trata essa mulher como Ele está tratando. Qual é o sentido disso? Não é mais uma pessoa necessitada? Por que ela não pode simplesmente receber ajuda e consolo, sem precisar passar por tudo que ela está passando aqui? E eu ficava me questionando, ficava o tempo todo tentando entender o que o Senhor de fato está querendo fazer com essa mulher. Por que Ele age dessa maneira? Será que o Senhor não se importa com a dor dessa mulher? Vocês observam correndo e clamando e gritando após Jesus. O quadro apresentado aqui é absolutamente doloroso de se contemplar. Vocês não concordam? Se nós passarmos a meditar na realidade de como aquela mulher veio, se nós pensarmos a quem essa mulher se dirigiu, que foi a Jesus, e se pensarmos onde ela se prostrou, que foi aos próprios pés de Jesus, e se pensarmos como ela veio, que foi pela fé,
E o motivo que ela veio, que foi pedir misericórdia. E se nós observarmos a urgência do apelo dessa mulher, se você fechar os seus olhos e pensar, for transportado para a Palestina do primeiro século, enquanto Jesus está andando com seus discípulos, naquelas ruas empoeiradas, e aquela mulher vem gritando, e as ruas reverberando os seus desesperados gritos de socorro, pedindo ajuda, no verso número 22, nós não conseguimos perceber por que exatamente ela tem que clamar tanto até que tenha alguma espécie de resposta. Veja, não deixaremos de ser tomados de aflição e de perceber a aflição dessa mulher, e isso vai nos incomodar profundamente, porque se meditarmos no que está acontecendo aqui, isso vai produzir em nós um certo senso de impotência, em face do sofrimento alheio. Veja, e mais, não somente um senso de impotência, vai produzir uma grande e esmagadora confusão quando nós percebemos que o sofrimento dessa mulher se processa na presença daquele que é absolutamente poderoso para fazê-lo cessar, mas que não faz. Ao invés disso, veja, o verso 22 diz que essa mulher cananeia, ela vem clamando, gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E sem nenhum receio, ela vem dizendo qual é o seu problema. Às vezes nós vamos até a presença do Senhor, vamos à igreja, vamos orar, vamos clamar a Deus e guardamos para nós a nossa aflição. Às vezes não queremos que outras pessoas saibam do nosso sofrimento, da nossa dor. Essa mulher, ela está tão tomada de aflição, de agonia e desespero, que ela não somente grita clamando por socorro, mas ela diz a razão pela qual ela vem clamando por socorro. Ela não suporta mais ver a sua filha horrivelmente endemoniada. E essa mulher clama, e ao invés disso, encontramos o Senhor Jesus ali, no verso de número 23, o texto sagrado diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Nós vemos o próprio Senhor não lhe dá nenhuma resposta, nenhuma palavra sequer. Note, ela vem correndo, e vem gritando, e vem clamando, e vem exaltando a Cristo. Ela o chama de filho de Davi. Isso é um título messiânico. Ela está reconhecendo que aquele Jesus é o Cristo prometido, o filho de Davi. Ela vem e clama e suplica e recebe resposta nenhuma. Então, o que a gente faz com esse silêncio de Jesus aqui? E que insuportável contraste existe nesse texto entre uma mulher que clama em penoso e desesperado aflição e dor, e um Senhor que se mantém, um Senhor que é soberano, mas que se mantém em absoluto silêncio. E que terrível aflição, sim, porque não ter resposta é uma terrível aflição. Essa mulher está clamando em profunda agonia e não recebe resposta nenhuma. Essa mulher sabia que Jesus atendia pecadores. Ela havia ouvido muitas histórias de como o Senhor atendeu diversas pessoas. Ela ouviu de pessoas que foram curadas de suas enfermidades, pessoas que foram libertas da opressão do maligno e do estado, pessoas endemoniadas que haviam sido libertas, e ela ouviu pessoas que foram curadas, e ela ouviu pessoas angustiadas e amarguradas que foram atendidas pelo Salvador, e portanto, ao ouvir tudo isso, brota no seu coração uma semente de esperança de que pudesse então haver socorro para sua filha, e ela corre até esse Salvador e vai suplicar que ele tenha misericórdia, vem clamando e reconhecendo: ele só pode ser o filho de Davi, só pode ser o prometido, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. E então ela vem e clama, mas agora, absoluto silêncio, um silêncio ensurdecedor. Talvez você esteja passando exatamente por isso. Você clama a Deus dia após dia e recebe resposta nenhuma. E como Jeremias, você diz: Senhor, tu cobriste o céu com uma nuvem de forma que a minha oração não consegue passar, como se o céu estivesse de bronze. E você clama, e você ora, e você recebe resposta nenhuma. De fato, o silêncio de Deus é o ingrediente mais amargo que o cristão tem que beber em sua taça de aflições aqui nesse mundo.
O silêncio, ele multiplica dúvidas dentro de nós. Será que Deus é o meu Deus? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele se importa comigo? Será que Ele percebe a minha dor? Será que Ele vai me socorrer? Veja, se você não é um crente, isso não faz muita diferença não. Você não se importa muito se Deus fala ou não fala com você, porque você não quer ser muito íntimo dEle. Você simplesmente quer viver a sua vida e não se importa se Deus responde a você ou não, se Deus fala com você ou não. Mas com o cristão não é assim. O cristão, ele não suporta a realidade de Deus manter-se em silêncio, porque ele conhece pelas Escrituras o seu Deus, ele sabe que o seu Deus tem boca e fala. E a semelhança de Samuel, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O servo de Deus tem prazer em ouvir a voz de Deus, tem prazer em receber a instrução da boca do soberano. Ele sabe que o seu Deus vive e reina, que não é um ídolo morto, mas é um Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve. E então ele clama ao seu Deus e deseja ouvi-lo, quer ouvir a sua resposta, aguarda ansiosamente por sua resposta. Mas agora levanta-se a questão: por que é que Deus fica em silêncio conosco quando nós mais precisamos dele? Quando precisamos de uma resposta, e precisamos desesperadamente de uma resposta, em situações exatamente como essa, Ele decide soberanamente, como Ele é, do absoluto alto de sua soberania, Ele decide muitas vezes ficar em silêncio. Por quê? Bom, certamente nós nunca sabemos completamente os motivos pelos quais Deus faz o que Ele faz. Deus é soberano, Ele é Senhor e nós somos servos. Ele é soberano e nós somos dependentes. Ele é poderoso e nós somos limitados. Ele é bom e nós somos maus. Ele é sábio e nós somos tolos. É como um grande quebra-cabeças de 1 milhão de peças. Imagine você. É uma confusão para nós conseguirmos montar essas peças, mas Deus, que vê em perspectiva, Ele sabe como cada uma dessas peças se encaixam devidamente no seu lugar. E hoje eu gostaria de ver com vocês pelo menos 2 peças desse quebra-cabeça. A primeira delas está em João, capítulo 11. É um texto que eu vou ler para vocês e que eu acho ele muito curioso, você não acha? Capítulo 11 de João, do Evangelho de João, e o verso de número 6. Todos vocês conhecem de cor essa passagem, vão lembrar-se quando lermos a porção da Escritura Sagrada. O texto sagrado diz, no verso de número 6, do capítulo 11 do Evangelho de João: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Que coisa estranha. Essa é a passagem em que Lázaro está doente, enfermo, adoece mortalmente. Maria e Marta se desesperam, mandam um recado para Jesus. O recado chega: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. É assim que chega. E depois que ele recebeu essa notícia, ele demorou 2 dias. E só depois de 2 dias ele decide ir. E quando ele chega, já fazia 4 dias que o homem estava morto. Já estava cheirando mal. Que coisa estranha. Se você ama uma pessoa e chega para você a notícia de que essa pessoa está à beira da morte, você larga tudo e corre para ver essa pessoa. Você quer encontrar com essa pessoa, você quer ajudá-la de alguma maneira, você quer fazer algo que possa trazer algum consolo, você quer estar presente com todas as suas limitações, mesmo que você não possa mudar nada, simplesmente você quer estar ali. Entretanto, somos informados que o Senhor Jesus, Ele esperou 2 dias. E ele depois vai dizer que isso foi para que a glória de Deus se manifestasse. E aí está a primeira razão. Imagine a aflição de Maria e de Marta ao ver seu irmão adoecendo e perecendo, e mandam buscar Jesus. E a notícia vai, e então volta a pessoa. E aí? Falou com ele? Sim. Falei, disse o quê? Eu disse que Lázaro estava enfermo, à beira da morte. E ele disse o quê? Ele disse nada. Nada. Mas ele disse que vinha. Não, ele deve vir. Ele disse que vinha. Não, ele não disse, mas você acha o quê? Eu disse a ele: olha, aquele que tu amas está enfermo.
Certamente ele vai vir, mas quando? Ninguém sabe. E as horas se passam, e o homem piora, e Maria vai até a porta e olha pela janela, e nada. E ela volta. Tem certeza que você disse a ele que era Lázaro? Sim, eu disse que era aquele que ele ama. E ele não disse nada. Nada. Sim, mas ele é tão sábio, não é? Mas ele veio ou não? Imagine a aflição daquela mulher, esperando sem resposta nenhuma. As horas se passam, e que aflição, que coisa terrível. E simplesmente Jesus disse que decide demorar daquele jeito, para que a glória de Deus se manifeste. E então, eis a primeira razão, porque muitas vezes o Senhor fica em silêncio. Jesus chega, e o homem já estava morto 4 dias, cheirando mal. E Jesus ainda pergunta à enlutada: eu não disse a você que se você crer você vai ver a glória de Deus? Então, eis a primeira razão para esse silêncio prolongado do Senhor: a glória de Deus. Como? Bom, a pergunta é: como o Filho de Deus obtém mais glória? Curando um Lázaro que está enfermo, ou ressuscitando um homem depois de 4 dias, já apodrecido e fedendo? Eis a razão para esse silêncio. Agora eu pergunto: como o Senhor obtém mais glória através da sua vida? Porventura não é quando você para e diz: Senhor, eu não tenho a quem mais recorrer. Senhor, eu não tenho mais força, não tenho como confiar em mim, não tenho como confiar em meus planos, todos eles falharam, todos eles acabaram-se, não tenho esperança em mais ninguém. Senhor, eu só tenho a Ti. Não é aí que Ele obtém mais glória na sua vida? Muitas vezes nós achamos o Senhor nos dá muitos livramentos, e o Senhor nos dá muitos socorros, e o Senhor nos envia muitas provisões, mas nós temos a tendência de achar que tudo foi o nosso braço. O Senhor, em capítulo 8 de Deuteronômio, disse ao seu povo: cuidado, guarde o seu coração, para que quando você sair daqui e entrar naquela terra, e você comece a ser abençoado, você não diga: foi o meu braço, foi a minha inteligência, foi o meu trabalho, foi a minha capacidade que me deu isso. E aí você se esqueça de que foi o Senhor, o seu Deus, que lhe sustentou, que lhe deu vida, que lhe deu graça, que lhe deu força, que lhe deu inteligência, que lhe abriu as portas. Tudo foi Ele. E se não fosse Ele, você seria nada, e você teria nada, sequer teria existência. Tudo vem dEle, para Ele, por meio dEle, e portanto a Ele a glória, hoje e para sempre. Portanto, muitas vezes Ele se mantém em silêncio para a glória do nome dEle. Cuidado então, quando estiver lutando em aflição, e você estiver julgando demorada demais a vinda do Senhor e as respostas do Senhor, cuidado, não apresse a língua em murmuração. Deus quer ser glorificado através de sua vida. A segunda razão para o silêncio é a purificação ou o fortalecimento da fé. Note, Mateus capítulo 20 não diz que o Senhor não ouviu as palavras daquela mulher. Diz apenas que Ele não respondeu aquelas palavras do momento em que ela estava clamando. Nosso Senhor ouviu cada palavra daquela mulher, compreendeu cada expressão daquela mulher. Ele ouviu o que ela disse, e o que ela não foi capaz de dizer, Ele ouviu também. Ainda a palavra não nos chegou à boca, e Tu, Senhor, já conhece tudo. Não imagine que o Senhor só conhece aquilo que você diz a Ele. Há uma série de coisas que você sequer sabe dizer, mas o seu Deus sabe, conhece e cuida. Assim como seu bebezinho não sabe dizer que está com fome, com sede ou com frio, e você discerne, boa mãe, você conhece, você nota. Assim o seu Deus conhece toda e cada uma de suas necessidades, e sabe exatamente como cuidar de você. Sabe exatamente como sustentar você, como guiar você. O Senhor ouviu cada palavra daquela mulher. Nosso Senhor sabia de tudo, ouviu tudo o que ela estava dizendo, mas Ele desejava prová-la. O Senhor tensionava
refinar a fé daquela mulher. Ele queria fortalecê-la no mais íntimo de sua alma. Ele queria ensiná-la a dependência total que ela devia ter dele. E quando Deus fica em silêncio, perceba, muitas vezes Ele tem o mesmo propósito para conosco. Ele sabe por que fica em silêncio. Imagine Abacuque desesperado porque o Senhor ficou em silêncio. Tanta coisa ruim acontecendo. E o capítulo 1, Abacuque está desesperado, aflito. Até quando, Senhor, eu vou clamar e Tu não vai responder? Até quando, Senhor, eu vou gritar violência e não vou obter resposta nenhuma? Então o Senhor decide responder. Aí o Senhor dá uma resposta e Abacuque estremece, como quem não estava pronto para receber aquela resposta. O Senhor diz o que vai fazer e Abacuque se desespera. O Senhor diz: olha, eu estou vendo toda essa aflição, eu estou vendo toda essa injustiça, toda essa maldade. Eu vou julgar esse povo e eu vou usar um povo mais ímpio do que esse. Aí Abacuque diz: misericórdia, Senhor. Não, Senhor, Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade. O Senhor vai usar um povo pior do que a gente. Não é, Senhor, o Senhor não vai fazer uma coisa dessa? E aí o Senhor dá a visão completa a Abacuque para que ele entenda como vai ser a ação do Senhor. Aí Abacuque disse: Senhor, me perdoa, eu não consegui entender não, mas agora eu estou entendendo tudo que o Senhor está fazendo e toda a aflição que está vindo, mas ainda, então se assim, do jeito que o Senhor está me dizendo, meu coração tem paz, porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam seus mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei em Deus, no meu Deus, exultarei no Deus da minha salvação, porque Tu és sábio, santo, justo e bom. Muitas vezes Deus sabe porque fica em silêncio. E muitas vezes o silêncio de Deus é uma bênção. Você pode achar que não. Imagine se Deus dissesse tudo a gente. Converse com os profetas. Imagine o Senhor revelando tudo, dizendo tudo. Isaías, chega cá. Isaías, eu vou te usar. Tu vais ser uma bênção. Você vai escrever um livro e vai fazer parte dos livros que compõem a minha palavra revelada ao meu povo. No final das contas, você vai ser colocado dentro de um tronco oco e vão serrar você vivo ao meio. Mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Será que Isaías queria saber? Jeremias, vem cá, vai ser uma bênção, vou fazer de você um homem forte, uma testa de ferro, você vai ser um profeta. No final, eu vou pegar a tua esposa, vou fazer dela um exemplo, ela vai morrer. Eu vou falar de manhã, ela morre de tarde, você não derrama uma lágrima, vai dar tudo certo. Ou imagine ele dizendo a Jó: varão, fica firme, tu és o meu servo, Satanás está vindo aí, e vai ser um caos. Você vai enterrar os seus 10 filhos no mesmo dia, os 10 cachorros na sua casa, na sala da sua casa, vai desenvolver vários tumores cancerígenos, vai perder tudo na vida. Fique em paz, eu sou o teu Deus. Deus é sábio. Ele nos diz o que nós precisamos saber. Devemos buscar a Ele e buscar a resposta dEle. Mas se o meu Deus estende-se, demora-se no seu silêncio, eu devo reverenciá-lo, adorá-lo e dizer: Senhor, prepara o meu coração para o que o Senhor quer me dizer, me orientar e me conduzir. Ao invés, imagina se o Senhor decidisse responder de imediato todas as nossas orações. Nós seríamos como aquela criancinha que os pais nunca sabem dizer não, e que dão a ela tudo o que ela quer, e quando não dá, ela cai no chão e começa a espernear. E assim não haveria crescimento nunca. Nosso Deus não faz isso. Ao invés disso, Ele nos conduz, muitas vezes, por meio de vales sombrios e dolorosos, como um túnel escuro. Às vezes nós não enxergamos nada. De fato, como diz o Salmo 23, ainda que eu ande
pelo um vale de sombra de morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É como se o Senhor nos conduzisse por dentro desse vale, e com uma mão Ele nos empurra, porque a gente não quer andar, e com a outra Ele vai nos protegendo, nos conduzindo. Nós não sabemos dizer o que acontece conosco enquanto nós estamos passando por ali, ou quanto tempo vai durar isso, mas o que sabemos é que depois que o Senhor nos tira dali, a nossa fé está muito mais fortalecida do que estava até então. Nós conhecemos mais esse Deus, aprendemos mais acerca da sua palavra, descobrimos mais sobre o seu poder, sobre a sua graça, sobre a sua provisão e sobre o seu amor. Ele sabe como nos conduzir em tempos de aflição. Portanto, o Senhor está fortalecendo a fé daquela mulher por intermédio do seu aparente silêncio. Mas não somente isso, Ele também decide fortalecer a fé dessa mulher através de sua aparente rejeição. Note aqui o barulho dessa mulher e o silêncio do Senhor Jesus e o mau exemplo dos discípulos. São três coisas que nós notamos nesse texto. A mulher barulhenta, gritando, clamando. O Senhor numa tranquilidade que isso é peculiar àquele que tem domínio sobre todas as coisas. Em silêncio. E os discípulos desesperados. Veja, o texto sagrado diz, no verso de número 24, verso 23, o Senhor Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, e os discípulos, já aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Veja, aqui os discípulos de fato dão prova de que eram péssimos evangelistas. Eles não estavam preocupados em socorrer aquela mulher. Se você se familiarizar com os evangelhos, você vai perceber que Jesus tinha acabado de traçar uma guerra com os fariseus. E os fariseus estavam querendo matar Jesus. E os discípulos estavam com medo de serem descobertos. Eles estavam querendo sair de fininho, sem chamar a atenção. E de repente, vem uma mulher gritando, clamando. Jesus, cala a boca dessa mulher, responde, ela está clamando atrás da gente. Eles não estavam preocupados com a situação daquela mulher, eles estavam preocupados com a sua própria pele. Os fariseus vão saber que a gente está por aqui, o que é que vai ser da gente? Manda essa mulher se calar. Podemos compreender esses discípulos, eles eram meros homens, não é verdade? Mas o que nós fazemos com Jesus, verso 24? Jesus respondeu aos discípulos: Senhor, a mulher gritando, os discípulos: Senhor, manda essa mulher embora. E ele responde no verso 24: Pois bem, eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Certamente ela não é uma delas, porque ela não era judia, ela era uma mulher cananeia, Ciro-fenícia. Então, eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Calvino, comentando esse texto, ele diz que como profeta, como sumo sacerdote, Jesus é a semente de Deus prometida para morrer e para alcançar pecadores de todas as partes do mundo. Mas enquanto o seu ministério profético, Jesus veio naquele momento para falar exclusivamente aos judeus. E depois do Pentecostes, quando as portas da igreja se abririam para homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas, nações, essa mulher podia vir. Mas agora não, o ministério de Jesus está restrito às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher queria comer quando a comida não tinha sido colocada na mesa ainda, só depois de Pentecostes. Mas ela chega agora, porque a fome apertou agora, a dor dela é agora, e ela vem clamando e suplicando Jesus. Mas agora então, essa mulher se sente rejeitada. Ela escuta: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não é uma delas. E então essa mulher se sente rejeitada. Deixa eu lhe perguntar: já se sentiu rejeitado alguma vez? Já se sentiu rejeitada? O que é que a gente faz? O que é que você faz quando você se sente rejeitado? Como é que você age? O que você faz quando você se sente dessa maneira? Irmãos, a rejeição é algo terrível. Nós não fomos feitos para experimentar rejeição. A presença de Deus, preste atenção nisso. A presença de Deus, ela é poderosa e suficiente para nos dar força quando nós enfrentarmos os mais terríveis dimensões da rejeição. Rejeição dos filhos, rejeição dos pais, do esposo, da esposa, dos amigos, dos irmãos,
Não importa, a presença de Deus é suficiente para nos fortalecer e nos sustentar no tempo em que nós experimentarmos as mais diferentes graus de rejeição. Mas, e quando a rejeição aponta em uma outra dimensão? Quando eu me sinto rejeitado não meramente pelo meu igual, mas pelo Todo-Poderoso. Como eu reajo quando eu experimento algo disso? Agora note, quando a nossa experiência aponta nessa outra direção, em direção a Deus, o que é que a gente faz? O que fazer quando nós nos sentimos rejeitados pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus? O que você faz quando você se sente assim? Eu vou dizer o que é que você faz. Se você não tem fé verdadeira, você dá as costas e vai embora. Você dá as costas ao Senhor e vai embora. Você deixa o Senhor falando sozinho. Não quer saber. Não quero mais saber de ser crente, porque Ele não me ouve, Ele não me escuta, Ele não me responde. Já disse isso alguma vez? Eu não vou mais ser crente. Eu não quero mais esse negócio de estar na presença de Deus, não adianta. Eu oro, não tem resposta nenhuma, as dificuldades só aumentam. Eu agora não quero mais ser crente. Deus vai perder tanto com você deixando de ser crente. Será que é Deus mesmo que vai perder com isso? Se nós não temos fé verdadeira, nós damos as costas e vamos embora. Mas imagine como essa mulher se sente. Na sua dor, na sua angústia, na sua aflição, os discípulos sem nenhuma sensibilidade e o próprio soberano, o Salvador, dizendo: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagine agora o que está na mente dessa mulher, quando ela saiu de sua terra. As pessoas que diziam: rapaz, ele não vai te ouvir não, tu é uma gentia, você é uma mulher cananeia, ele é um judeu, esse povo não se relaciona com ninguém não, ainda mais você, que é uma mulher cananeia, com uma filha impura, ele não vai ouvir você. Ela começou certamente a ouvir tudo aquilo, enquanto experimentava aquela fala de Jesus: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela estava nessa perturbação, lembrando de todas essas palavras negativas, os avisos negativos de sua terra natal. Quem sabe haja alguém aqui hoje à noite exatamente assim. Você para e diz: veja bem, Cristo não veio para uma pessoa como eu sou uma pessoa indigna, Ele nunca vai se importar comigo, quem sou eu? Ele não vai atentar para mim, Ele me rejeitou, Ele não me ouve, não ouve a minha voz, a minha súplica. Não é possível uma pessoa sofrer tanto quanto eu, sem resposta nenhuma. Então isso quer dizer que o Senhor já deu as costas para mim faz tempo, Ele não se importa comigo. O que fazer quando estiver pensando assim, ou experimentando sentimentos assim? Bom, devemos perguntar: o que essa mulher fez? Como a graça do Senhor alcançou o coração dessa mulher? Como foi que ela reagiu quando ela ouviu o Senhor dizendo: eu não vim para as ovelhas perdidas, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Qual foi a resposta que essa mulher deu? Verso 25, nós encontramos a resposta dessa mulher. No verso 25 o texto diz: ela porém veio e o adorou. E depois peticionou. Ela o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Vocês percebem? Ela veio e o adorou. A fé verdadeira nunca dá as costas para Deus. A fé verdadeira nunca deixa o Senhor falando sozinho. Antes, a fé verdadeira torna a pessoa que a possui uma espécie de Jacó de seu tempo. Essa mulher se tornou uma espécie de Jacó do Novo Testamento. Ela grita: Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Senhor, socorre-me. Ela vem e se prostra aos pés de Jesus. E ela fica ali, prostrada aos pés de Jesus, adorando e peticionando e suplicando, e como quem está surda para a palavra que Jesus havia dito: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela está lá orando e suplicando e adorando. E há aqui uma progressão nessa oração da mulher. Primeiro ela vem orando: Senhor, vê a minha filha. Mas agora ela diz: Senhor, socorre-me.
tem misericórdia de mim. E ela roga não somente por sua filha, mas por ela mesma. E mães, vocês conhecem essa intercessão quando vocês estão lutando com Deus pelos seus filhos. Senhor, socorre-me, o meu filho, a minha filha. Essa mulher estava assim. Ao invés, a aparente rejeição, essa mulher responde com adoração. Já pensou? Não tem revolta aqui, viu? Não tem amargura aqui. Tem súplica, tem prostração, tem adoração. Como é que você tem respondido às demoras de Deus? Qual é a resposta que nós temos dado às demoras do Altíssimo? Respondemos com murmuração? Essa mulher, a aparente rejeição, ela responde com adoração, adorando, porque o Senhor merece a nossa adoração, não somente quando Ele diz sim, mas também quando Ele diz não. E quando Ele diz nada, Ele merece a nossa adoração. Então essa mulher vem e se prostra e adora o Senhor. E portanto agora o Senhor vai ajudá-la, certo? Mas ainda tem um terceiro porém. O terceiro porém está aí no verso número 26. Nossa versão traduziu como então, mas é a mesma coisa, traduzido como um porém. O texto sagrado diz que ele, porém, respondendo, disse: veja bem, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Misericórdia. O que é isso? O que o nosso Senhor está fazendo aqui? Por que Ele trata essa mulher dessa maneira? Primeiro, Ele parece silenciar-se, não se importando com o grito, o sofrimento daquela mulher. Depois, quando Ele decide falar, aparentemente Ele vai rejeitá-la, dizendo: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora, parece que Ele vai insultá-la. Ele compara essa mulher a um cachorro. É claro que nós precisamos voltar com cuidado e pensar no contexto cultural de Jesus aqui a essa altura. Nesse período em que Jesus fala com essa mulher, as famílias judaicas estavam começando a praticar a adoção de cachorrinhos domésticos. Então há palavras diferentes para cães selvagens, aqueles cães que viviam ladrando ao redor de Jerusalém, e cachorrinhos domésticos que, a semelhança da modernidade, termina praticamente fazendo parte da família, não é assim? Pois bem, é nesse sentido. Jesus está dizendo então: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas percebam como Jesus agora está avançando no processo de maturação da fé dessa mulher. Ele está tratando com ela. Ele já havia ensinado que essa mulher era indigna, porque ela não era das ovelhas da casa de Israel, e portanto ele não veio para ela. Ele estava ali com a missão específica e ela estava pedindo antes da hora. Ele veio apenas para as ovelhas perdidas. Parece que agora ele está tentando ensinar a vileza daquela mulher. Ela não somente não pertencia à casa de Israel, mas ela também não era digna, como nenhum pecador o é. Ele está ensinando a vileza daquela mulher, quão vil ela é. Saber que é indigno é uma coisa, sentir a sua própria indignidade é outra, um passo muito mais profundo. Meus irmãos, se essa mulher não tivesse fé verdadeira, com toda certeza ela teria abandonado Cristo aqui nesse exato momento. Por menos do que isso, muito menos, o jovem rico deu as costas e foi embora. Mas essa mulher também passa por esse terceiro teste de uma forma muito humilde. Qual a resposta que ela dá ao Senhor? O Senhor diz: veja bem, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E ela responde, verso 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Veja que coisa. Sim, Senhor. É assim que ela responde. Vocês percebem como esta mulher está lutando com Deus aqui? Como é que se dá a verdadeira luta com Deus? A batalha espiritual, a luta de Jacó, como é que se processa aqui? Ela argumenta com Deus a partir da sua própria falta de méritos, de sua própria nulidade, de sua vileza. Ela não se porta como merecedora.
ela faz uma espécie de caminho inverso de Jó, porque Jó fica em desespero. No capítulo 23 ele diz: não é possível. Não é... se eu soubesse onde eu poderia achar, se eu soubesse onde achar o meu Senhor, se ele estivesse diante de mim agora, eu iria expor a minha língua, encher a minha boca de argumento, eu ia cingir os meus lombos, e eu ia apresentar ao Senhor a minha causa, ia dizer a Ele que eu não tenho culpa, e portanto Ele iria concordar comigo. Aí no capítulo 38, o soberano aceita o chamado de Jó, e diz assim: quem é esse que sem entendimento está aí ofuscando o meu conselho? Tá bom, Jó, vem cá, te cinge como homem, porque eu vou te perguntar e tu vai me responder. Agora eu vou te perguntar como Deus, e você cinge os lombos e afia a língua para me responder como homem. Primeira pergunta: você estava onde quando eu lancei os fundamentos da terra? Se tu tens sabedoria, me responde. Você estava onde quando eu disse às ondas do mar: você vem até aqui, daqui você não passa? Quando eu chamei as estrelas, cada uma por nome, e todas elas vieram e não deixaram ir. Onde estava você? E o Senhor faz mais de 70 perguntas a Jó. Onde estava você quando isso aconteceu? Diz se você tem sabedoria. E ele não é capaz de responder nenhuma delas. Então ele para e diz: Senhor, eu me abomino. Quem mandou eu falar? Senhor, coloca a minha mão na boca. Me abomino até o pó e a cinza. Porque eu falei, porque eu não conhecia. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu sabia de nada, agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Senhor. Tu és o soberano e eu sou nada. Essa mulher então reconhece isso e diz: é verdade, Senhor, eu sou nada, mas tu és tudo. É verdade, Senhor, eu sou insignificante, mas tu és o grande. Senhor, se eu sou um cachorrinho, de fato eu sou. O Senhor falou bem. Que palavra abençoada o Senhor deu. Se eu sou um cachorrinho, então me dê a parte que cabe aos cachorrinhos. Como é que a família faz? Não vai soltando as migalhas da mesa? Com certeza tu que estás aí nos limites da nação de Israel, tu podes deixar, Senhor, cair algumas migalhas. E assim essa mulher se torna uma pedinte espiritual. Ela pede essas migalhas porque ela sabe que migalhas caindo da mão do Todo-Poderoso é um banquete completo inteiro. E então ela volta-se para o Senhor, suplicando a tua graça. Senhor, tudo que o Senhor está dizendo é verdade. Fosse hoje, meus irmãos, talvez alguns dissessem: está repreendido, Senhor, essa palavra de desânimo. Eu não sou o cachorrinho não, eu sou filho do rei, eu não sou cauda não, eu sou a cabeça. O Senhor está repreendido. Essa palavra. Outro dia um crente chegou para mim e disse: pastor, eu participei de uma reunião numa igreja, e o pastor nos convocou a exercer a fé. Eu disse: foi como? Ele disse: pegue seus problemas, coloque Deus aí no canto da parede, agora bata na cara dele e diga: eu quero. Já pensou? Olha aqui como é que se briga com o Todo-Poderoso. Como é que se luta com o Todo-Poderoso. Senhor, tu estás certo. Eu sou esse cachorrinho. Deixa cair as migalhas aqui. Senhor, é verdade, eu sou, Senhor, cego. Senhor, é verdade que eu não sou nada. Senhor, tu és o Todo-Poderoso. É verdade que eu sou pobre e miserável, mas não és tu rico? E tu não te fizeste pobre para que eu fosse enriquecido, Senhor. Senhor, é verdade, eu sou cego, mas tu tens olhos para os cegos. Dá-me, Senhor, olhos para que eu veja, e vendo-te eu te adore. Senhor, é verdade, eu sou um tolo, mas não és tu a fonte de toda sabedoria. Dá sabedoria, Senhor, a esse tolo, e torna esse tolo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É verdade, Senhor, eu estou perdido naquilo que não é caminho. Eu estou perdido porque eu não sei qual é a verdade, eu não tenho vida, mas tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me. E assim essa mulher, ela passa a argumentar a partir da sua fraqueza, não a partir da sua grandeza, mas a partir da sua nulidade. Ela sabe que o Todo-Poderoso é Todo-Poderoso e ela é nada, então ela se humilha. Senhor, se eu sou um cachorrinho, me dê a parte que cabe aos cachorrinhos. Deixa, Senhor, cair essas migalhas que são pães inteiros. E o que aconteceu com essa mulher? Verso número 28. Aí Jesus para, olha para ela e diz: ó mulher,
grande é a tua fé, faça-se como queres. E daquele momento em diante a sua filha ficou sã. Ela foi abençoada, foi recompensada por sua fé. Aquela mulher pediu migalhas e ganhou pães inteiros, um verdadeiro banquete. E é interessante observar como Jesus é gracioso. Porque vocês perceberam que Jesus fica se espantando com a fé dessa mulher? Eita, mulher, grande é a tua fé. Jesus está se espantando, mas quem foi que deu àquela mulher essa fé toda para ela crer? Foi ele, né? Mas Deus é assim, sabia? É feito o pai de família, né? Chega o dia dos pais, aí ela vê um moleque correndo com presente. Oh, meu filho, presente, papai, que coisa boa, mas de onde saiu o dinheiro para comprar esse presente? Mas ele se alegra com o filho. Sabe como é que é o negócio? A fé que você tem foi Deus quem deu. E você só está de pé porque Ele sustenta. E mesmo assim Ele se alegra quando vê você firme, servindo. Ele se alegra, Ele se agrada de você exercer, de você viver, de você esboçar tudo aquilo que Ele lhe deu. Tudo vem dEle, nada se encontra em nós, nada tem resposta em nós. Tudo é dEle, por meio dEle, e para Ele, e por causa dEle. Aqui, nós devemos parar e aprender algumas coisas. Primeiro, sabe aquele silêncio? Sabe por que essa mulher foi socorrida assim? E foi tão abençoada assim? Porque sabe aquele silêncio? Ele era apenas aparente. O verdadeiro silêncio, o meu Cristo teve que suportar por causa de mim e de você. Foi Ele que suportou o verdadeiro silêncio do Deus Todo-Poderoso. A boca de Deus se fechou para Ele. Deus meu, por que me desamparaste? Por causa de mim e de você. O verdadeiro silêncio Cristo experimentou para que eu e você nunca tivéssemos necessidade de passar por isso. Nós somos ouvidos por causa de Cristo. Somos socorridos por causa de Cristo. Devemos amá-lo com toda a intensidade do nosso ser. Sabe aquele insulto? Foi apenas aparente. Verdadeiro insulto. O meu Redentor, Ele suportou enquanto estava andando naquelas ruas de Jerusalém, sendo cuspido pelos homens, sendo esbofeteado, sendo rejeitado, sendo inflamado, sendo blasfemado naquelas ruas por pecadores indignos. Sabe aquela rejeição? Era somente aparente. A verdadeira rejeição Ele experimentou em nosso lugar. Foi Ele que experimentou todas essas dores do silêncio, da rejeição, do insulto, para que eu e você fôssemos amados pelo Pai. E por causa do amado nós somos amados. Renda graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre, e porque essa misericórdia alcançou a você e a mim. Que o Senhor nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eu não sei como você entrou aqui hoje à noite. Talvez você esteja se sentindo rejeitado, insultado, desprezado. Aqui está aquele que ama você, que não te rejeita, que não te despreza, mas que foi rejeitado por sua causa, desprezado por sua causa, humilhado por sua causa, para que você tivesse vida. Pecador, renda-se a esse Cristo. Reconheça a sua grandeza, a sua soberania. Reconheça quão grande é o amor desse Deus por você. Se você serve a Deus, não se abata com as rejeições desse mundo. O seu Cristo experimentou maior rejeição e Ele não rejeita você. Ele ama você e Ele sustenta você. Ó Deus Todo-Poderoso, graças te damos. Não há amor como aquele que o Senhor tem exercido por nós. Não sabemos nem explicar como é que podemos ser tão amados por ti, Senhor. Não, nosso vocabulário é pobre para expressar a nossa gratidão e falar com segurança real desse amor, com clareza real acerca desse amor. Ele é
tão mais glorioso do que as nossas palavras podem descrever, Senhor. Mas se somos incapazes de descrever de maneira mais clara e completa a natureza do amor do nosso Cristo, ó Espírito Santo, realiza a tua obra e deixa-nos desfrutar desse amor, experimentá-lo em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, para que rendamos graças ao Senhor, para que sejamos curados da nossa amargura, para que sejamos curados do nosso ódio, da nossa ira, das nossas tristezas, e tenhamos o nosso coração preenchido com o amor do Pai, que é grande, que é glorioso, que é alto, que é comprido, que é profundo, que é largo, que é supremo. Esse amor todo poderoso que o Senhor tem derramado em nosso favor. Alegra o teu povo, Senhor. Alcança pecadores e glorifica ao teu Filho Jesus, o nosso Redentor. Que suplicamos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.